Numeración, las matemáticas de jóvenes y adultos no escolarizados, la enseñanza de las matemáticas en aulas plurigrado. Ha dirigido proyectos de extensión sobre la enseñanza de las matemáticas. Actualmente dirige... Como ustedes saben, Bernard es francés y vive en Brasil, así que él va a contestar en portuñol, pero cuando hay algún término que por ahí no se le entiende, Patricia lo va a ayudar. Lo que sí les pedimos es que si hay algo que él responde que no se entiende, nos pidan ayuda para que Patricia lo ayude o que lo traduzcamos, ¿tá? Bueno, vamos a empezar entonces con el conversatorio. Bueno, para empezar, pensé compartir unos extractos de una novela, que es una novela llamada Stoner, de un autor llamado John Williams. Muestro acá el libro. Son unos párrafos del capítulo 1 que tratan de un joven que es un joven rural, de una familia muy humilde, que va a la universidad y pasan algunas cosas. Entonces voy a leer ese pequeño texto, voy a leer unos párrafos que seleccioné del capítulo 1 con la intención de que Bernard los analice. Desde que tenía memoria, William Stoner había tenido obligaciones. A los 6 años ordeñaba las vacas, alimentaba a los cerdos y juntaba los pequeños huevos de las gallinas. Incluso cuando empezó a asistir a la escuela rural, su día desde la madrugada hasta después del anochecer estaba lleno de tareas de todo tipo. A los 17 años ya tenía los hombros encorvados por el peso de sus obligaciones. Era el hijo único de una familia solitaria unida por las imposiciones del trabajo duro. Una noche de avanzada primavera, después de que los dos hubieran pasado el día cosechando maíz, su padre le habló. Pasó un agente de extensión agraria la semana pasada. Dice que en la Universidad en Columbia tienen un instituto nuevo. Lo llaman Facultad de Agronomía. Dice que piensa que tendrías que ir. Son 4 años. El agente dice que tienen ideas nuevas, formas de hacer las cosas que te enseñan en la universidad. Bueno, y luego de eso hay varios párrafos que explican que el joven William Stoner fue a la universidad y para poder pagarse los estudios trabajaba en una granja en el pueblo a cambio de casa y comida. Vuelvo a leer otro párrafo. El curso de química de suelos le despertó cierto interés general. Nunca había pensado que los terrones marrones con los que había trabajado toda su vida fueran algo más de lo que aparentaban, y empezó a entender que su creciente conocimiento sería útil cuando regresara a la granja de su padre. Pero el curso de literatura inglesa le resultaba perturbador y lo inquietaba como ninguna otra cosa lo había hecho antes. En el segundo semestre interrumpió sus estudios de agronomía y se anotó en materias de filosofía, historia y literatura. En el verano regresó a la granja de sus padres, ayudó con la cosecha, pero no mencionó el cambio en su actividad universitaria. En un año aprendió griego y latín para leer textos sencillos. A veces pensaba en quién había sido él unos años antes, y lo asombraba el recuerdo de esa figura extraña, marrón y pasiva como la tierra de la que había emergido. Pensaba en sus padres y le resultaban tan extraños como el hijo que habían engendrado. Sentía por ellos una piedad ambigua y un amor distante. Un par de años después, continúa la novela, relatando que su profesor, muy admirado de literatura, le ofrece una cátedra y finalmente 4 años después se gradúa en artes. Sus padres asisten a la ceremonia y luego de la graduación sucede lo siguiente. Sus padres cada tanto miraban de soslayo a su hijo, como temiendo incomodarlo en su nuevo estado. Al cabo de unos minutos, William Stoner se inclinó hacia adelante y habló en voz alta, en voz más alta y enérgica de lo que él mismo se había propuesto. Debí decirles esto antes. Lo que trato de decirles es que no volveré con ustedes a la granja.
El padre dice: si tienes cosas que terminar aquí, nosotros podemos irnos por la mañana y tú volverás en unos días. Stoner respondió: trato de decirles que no regresaré. Observó el rostro de su padre, que recibió esas palabras como si una piedra recibiera reiterados puñetazos. Finalmente su padre le dijo: no sé, nunca me imaginé esta situación. Al mandarte aquí pensé que era lo mejor. Lo sé, dijo Stoner, pero ya no podía ni mirarlos. Si crees que debes quedarte aquí y estudiar tus libros, hazlo, le dijo el padre. Tu madre y yo nos arreglaremos. Su madre estaba frente a él, pero no lo veía. Tenía los ojos apretadamente cerrados. Respiraba en forma entrecortada, con una mueca de dolor y los puños contra las mejillas. Stoner comprendió que su madre lloraba, profunda y silenciosamente. Bueno, Bernal, ¿qué podría comentarnos sobre este párrafo, estos párrafos de este protagonista que ilumine el análisis de su metamorfosis personal? Primero es un texto muy interesante. Hay que decir muchas cosas. Voy solamente decir insistir en dos. Primero, la relación con el saber siempre es al mismo tiempo una relación con el mundo, una relación con nosotros y una relación consigo mismo. Lo que acontece aquí, él va para estudiar la agronomía como Patricia, que estudia la agronomía, y él entiende que empezó a entender que su creciente conocimiento sería útil cuando regresara a la granja de su padre. Bon, él reconoce la utilidad, pero descubre otro mundo. Bon, y eso me parece importantísimo. Bon, la escuela es un lugar para descubrir otro mundo. Bon, ya dije ayer, voy a repetir un poco porque no toda la gente estaba ayer. La escuela no enseña solamente cosas útiles. Bon, ella debe enseñar cosas importantes. Bon, incluso en matemática, una gran parte de lo que se enseña en matemática no es útil. Bon, el ejemplo que siempre uso es de la ecuación del segundo grado, que poca gente va a usar en su vida. Bon, hasta la matemática es importante. Eso significa que quien enseña la matemática debe refletir por qué estoy enseñando eso. Bon, lo que es importante en esta cosa que estoy enseñando. Lo que me parece interesante aquí es que él no nega, no recusa la utilidad de la enseñanza de agronomía, pero descubre otro mundo. La escuela es un lugar para descubrir otro mundo, para abrir ventanas sobre el tiempo, ventanas sobre el espacio, ventanas sobre el saber. Primera cosa. Segunda cosa que me gustaría decir, porque realmente hablo para estudiantes y profesores sobre la escuela. Bon, este texto es interesante también porque él abre la cuestión de la familia. Bon, la relación con el saber es también una relación familiar y con contradicciones. Mi equipo francés investigó bastante, existe, investigó
estoy hablando español a partir francés, hablando español a partir de portugués y haciendo un esfuerzo para, además del acento francés, ¿no? Usar la forma de pronunciar de Argentina, que es un poco complicado. La familia, las cosas que acontecen en la familia. Bon. Por ejemplo, investigamos con hijos de migrantes, en que hay una diferencia grande entre la cultura de los padres y la cultura de la escuela. Bon. Pero ocurre también, ocurre. Cuando digo ocurre, con dos R, es definitivo. Bon. También con la diferencia social. Bon. Os caso, por exemplo, de uma escritora francesa, não importa, que é hija de um casal, uma pareja bom, de campo, como uma merceria. Como merceria. Bom. O padre pode entender quando ela está sentada à medianoche nos degraus da escada, nos escalones da escada, bom, estudando no meio da noite, pode entender porque ele sabe que a vida é difícil. Lo que ele não entende é que lhe gusta estudar assim. Não? É uma diferença dentro da família que se produz. Malika, 15 anos, filha de argelianos que migraram para a França, está na França. Bom, ela nos disse, minha madre fala árabe, não habla francês. Bom, e você habla árabe? Não hablo árabe, solamente hablo francês. Como hace com sua madre? Bom, ela habla árabe, eu hablo francês, não há problema. Entende como se construye una forma de complicidade. Pero também, quando a ira, aqui el iro, bom, cambia su mundo, é complicado. Porque conhecemos essa experiência. Incluso eu, que sou de meio popular, o êxito escolar do iro, da ira, é ao mesmo tempo um momento de orgulho por a família, tem orgulho e sofrimento. Una distinción que usted ha aportado, que ha sido muy importante para nuestra comunidad académica, es la distinción entre el yo epistémico y el yo empírico. Y en particular la idea de que no es inmediato ni es suficiente con que un niño esté adentro del aula o adentro de la escuela físicamente para que se comporte como un sujeto epistémico, ¿no? Que un sujeto puede estar presente en un alumno, puede estar en la escuela y no comportarse como un yo epistémico, no desarrollar su yo epistémico, y cómo digamos, esa distinción entre la diferencia que hizo usted también mención en estos días, en las otras oportunidades, entre el funcionamiento del saber de la vida cotidiana y el funcionamiento del saber en la escuela. Entonces, a propósito de esta distinción entre yo epistémico y yo empírico, quería plantear un conjunto de preguntas. La primera es, ¿por qué surgió esa distinción? ¿Por qué para usted
fue importante esa distinción, inventar esa distinción entre el yo epistémico y el yo empírico, conceptualizarla, ¿no? O sea, inventarla en términos teóricos. ¿En qué medida, la otra pregunta es, ¿en qué medida usted cree que esos no son conceptos dicotómicos, ¿no? Si no son dicotómicos, ¿cómo se dan las transformaciones entre el yo empírico, las transformaciones del yo empírico al yo epistémico? Y en particular, si... Bueno, voy a parar ahí y después en todo caso amplío. Tenemos cuántas horas. Tengo muchas preguntas todavía. Hice la distinción porque los datos de investigación imponen esa distinción. Voy a empezar con datos empíricos. Muchas veces los profesores piden a los alumnos diga lo que piensa sobre, sin perceber que la dificultad es entender lo que significa diga lo que piensa. Porque por un profesor es evidente, diga lo que piensa. Pero sabemos que en particular con los alumnos que salen del ensino profesional, del ensino técnico, etc., o con los alumnos de medios populares, decir lo que pienso, no es una cosa clara. Como lo que debo hacer para decir lo que pienso. Y una gran parte de los alumnos de los medios populares van a dar a su opinión, creyendo que dando a su opinión, ellos dicen lo que piensan. Decir lo que piensan es batina, es otra cosa. Decir una cosa pensando en lo que la objeción que otro podría hacer a lo que voy a decir, incluyendo en mi discurso la respuesta a esa objeción posible y con varias. Es una cosa complicada decir lo que pienso. El alumno no sabe y el profesor no sabe que el alumno no sabe. Por tanto, el alumno dice a su opinión, así, su opinión insistiendo, y cuando él tiene una nota baja, él cree que es porque el profesor tiene otra opinión. ¿No? Es la diferencia. El primer ejemplo de diferencia entre yo epistémico y yo empírico. Otro dato de investigación. Para entender y explicar el mundo. Los jóvenes de medios populares tienen una forma compleja y muy interesante de una epistemología implícita. Para entender el mundo hay que decir un principio vinculado a una experiencia, y una experiencia mía o experiencia de mi familia o de un colega. Principio puede ser un grande principio, de la iglesia, etc., o un principio de tipo la confianza es una cosa que se debe desconfiar. Y es el principio de joven que encontré. Pero principio no explica el mundo. Experiencia no explica el mundo.
o que explica el mundo es el lazo, el vínculo entre un principio y una experiencia. No una experiencia de cualquier uno. Mi experiencia, una experiencia de mi familia, una experiencia de un amigo, o una experiencia de la televisión que ellos muestran. Bon. Porque las personas del medio popular les gustan tanto esas emisiones de sangre, dinero, venganza, porque ese es el mundo, esa es una experiencia que se puede acreditar. Y tiene un comentario de moral, entre aspas, realmente de ideología de la burguesía, la verdad, un comentario de la experiencia. Es una forma de se relacionar con el mundo que es una forma específica, que no tiene espacio en la escuela, que es peor el profesor. En la Francia también, el profesor no sabe que el alumno funciona así. No tiene una diferencia clara entre el show empírico y el show epistémico. Eso, ¿qué quiere decir? Eso significa que tenemos que construir ese show epistémico. El problema es que muchas veces el profesor supone que el alumno ya es un show epistémico, mas en verdad el show epistémico es el objetivo de la enseñanza. Ese es el malentendido fundamental. El profesor supone que puede encontrar apoyo, no en lo que en verdad es el objetivo del profesor. No podemos enseñar como si existiera ya el show epistémico. El show epistémico es el objetivo y por lo tanto tenemos que partir del show empírico para construir el show epistémico. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo hacer eso? Tendría que convocar mucha gente. Vygotsky, Piaget, Bachelard y algunos otros. Vygotsky. La diferencia fundamental entre saber cotidiano y saber científico, tres diferencias. El saber científico, la diferencia del saber empírico. El saber científico es consciente, voluntario, sistematizado. Consciente, voluntario, sistematizado. Se puede trabajar a partir de la experiencia empírica de los alumnos para hacer un trabajo para tornar consciente, voluntario y más sistemático lo que era vivido de forma empírica. Piaget, con la idea de relaciones entre las relaciones, que es una cosa difícil en matemática, con 12 o 13 años. 13 años. Muchas cosas que no imaginamos, sí, porque tengo una hija con 12, casi 13 años, en cuanto padre estoy sufriendo mucho con la matemática. Menos matemática ya es más clara do que biología. Por ejemplo, 5x, 5x. Para nós é evidente que 5 multiplicado por 15. Para o aluno, não é 5x. Não sabe se é mais, se é menos multiplicado. Não sabe. Bom, na equação, 15 sozinho? X solo. Bom, tiene
que descobrir que é uno, quando é solo, e que é mais um, quando é solo. Raramente o professor explica que é X, é 15, sozinho, só, que só é mais um, um montão de coisas que nos parecem evidentes e que não são de forma nenhuma evidentes para o aluno. Como saber isso? Como saber isso? Escutando o aluno, observando o aluno, fazendo trabalho com o aluno, fazendo trabalho com o aluno, resolvendo problemas na frente dos alunos. Isso quase nunca ocorre, né? Porque o professor prepara antes de ir à classe. Pero quase nunca o aluno tem a oportunidade de ver professor resolvendo um problema de matemática na frente dele, descobrindo o problema e resolvendo. Basta, vou quase terminar sobre isso, basta duas coisas fundamentais que são a connaissance é toujours réponse à une question. Sempre o conhecimento é respostas a uma questão. Já direi, a escola é lugar com demasiadas respostas e temos que fazer trabalho de questionamento e não apenas não somente de respostas. E Bachelard, a verdade é erro rectificado. A verdade é erro rectificado. Error rectificado. Lo que primeiro é erro, porque a vida não é matemática. A vida não é matemática, a vida não é científica. A vida não é lugar em que a Terra gira em torno do Sol. A vida é lugar em que o Sol nasce em lugar e se põe em outro lugar. Porque primeiro é o erro. É normal que o aluno erra ou erre. O trabalho pedagógico com esse aluno se equivoca. O trabalho com o aluno é trabalho para corrigir a primeira resposta que é empírica. E construir aos poucos uma resposta científica que é também trabalho de distanciação e trabalho de objetivação do mundo e assim de construção do show epistêmico. Você tem também show epistêmico agora, porque eu vi a lógica empírica da vida cotidiana muitas vezes é mais eficaz do que a lógica científica. Por tanto, não se trata de passar de um mundo para outro mundo, se trata de ser capaz de viver em vários mundos com várias lógicas e passar de uma para outra. E o professor não pode suponer que o aluno já sabe viver na lógica da escola. Ele vai à escola para aprender essa lógica. Bueno, continuando un poquito con esta idea del yo epistémico, me voy a permitir establecer una relación entre la noción de yo epistémico de Charlotte y la noción de sujeto matemático de la teoría de situaciones didácticas de Brousseau. Pienso que de alguna manera la idea de Brousseau de modelizar las condiciones para que el alumno se comporte en algunos momentos como un sujeto matemático y no exclusivamente como un sujeto alumno,
sometido enteramente a la percepción, a su percepción del deseo del docente, podría estar vinculada a la idea de yo epistémico, ¿no? O sea, Brousseau modeliza de alguna manera las condiciones para que por un ratito el sujeto se comporte como un yo epistémico, y en ese sentido analiza la idea de contrato didáctico cuando el alumno está en vinculación no solo con el saber, sino también atravesado por la relación con el docente. Entonces, en este sentido, la idea de un alumno que despliega su yo epistémico es un niño que ha devenido estudiante, digamos, ¿no? Como usted señalaba recién. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿qué relaciones podría establecer usted entre los conceptos de la relación con el saber con la noción de contrato didáctico? Hay una grande coherencia entre los dos conceptos. Además, conozco Brousseau personalmente, conocía en Francia, hice una invitación, fui al Brasil, trabajo con un pequeño grupo de estudiantes y tenía la mujer de Brousseau, que nadie cuida de ella, pero esa mujer de Brousseau era la profesora de la sala donde él investigaba. Nadine Brousseau. Sí, Nadine Brousseau, que tienen trabajos escritos juntos, sí. Nadine Brousseau y Brousseau. Sí, es muy interesante, incluso porque ella explicó que muchas veces ella no concordaba con el marido que era investigador. No le gustó mucho a él cuando ella explicó. Fue mucho interesante. Agora, contrato didático e relação com o saber é o mesmo universo conceptual. Eu poderia aceitar totalmente a ideia de contrato didático. Bom, por que é o mesmo universo? Porque Brousseau hizo uma coisa muito interessante. Ele foi perguntar aos próprios alunos. Sabe como aconteceu? No início tem essa idade do capitão. Conhece? Sim. Um barco tem quantos bois? Bois e 25, por exemplo, e 15 carneiros. Cabras. Bom, qual é a idade do capitão? Bom, mais de 80% dos alunos do segundo ano respondem. Bom, e todo mundo pensou, escândalo, a escola não ensina nada, etc. Bom, e Brousseau teve a ideia de perguntar aos alunos. Por que responderam, por exemplo, outros números, por que responderam 25 mais 15, 40, por que não responderam 25 menos 15, 10? E os alunos responderam porque 10 é muito novo para ser capitão do navio. Bom, isso é muito interessante, porque isso significa que os alunos têm uma lógica. Não são idiotas como pensaram, não são idiotas de responder essa pergunta. Bom, eles respondem porque o professor, o idiota é o professor, porque o professor pergunta. Bom, e Vallon, psicólogo, diz a mesma coisa. Bom, os alunos respondem ao psicólogo porque se o psicólogo pergunta, tem que responder. Bom, encontrei também nas minhas investigações essa declaração extraordinária, quando o professor pergunta, há que responder certo ou errado. Bom, e se é certo, é aún melhor. Eles dizem isso. Bom, o que me parece mais interessante é o fato de que ele
foi hablar com os alunos, foi perguntar, né? E verificou que os alunos têm uma lógica. Bom, sempre, hasta as respostas estranhas, com surpresa, tem uma lógica. E, por lo tanto, o que temos que fazer não é solamente rir de los alunos, com os colegas professores, é entender essa lógica. Por exemplo, uma aluna, uma estudante minha, perguntou uma vez a um ninho com 8, 9 anos, segunda ou terceira tentativa de aprender a ler. Quando não sabe ler uma palavra, o que faz? E respondeu, se não sei ler uma palavra, vou ler outra. Claro. É lógico. É o mesmo problema do que o diálogo de Platão, que se chama El Menón, 25 séculos atrás. Como se pode aprender uma coisa? Porque se já conosco a coisa, não vou a tentar aprendê-la. E se não conosco a coisa, não la conosco, não vou a tentar aprendê-la. Foi uma dificuldade que o pensamento filosófico teve que ultrapassar, atravessar e resolver 25 séculos atrás, e que vários alunos têm que resolver. Eles funcionam numa lógica que chamei de lógica binária. Sea se sabe, sea não se sabe. Bom, e, por lo tanto, nunca encontrei também na universidade como se faz uma nota de leitura. Explico, né, como puedo, e digo, faz, hace. E o estudante responde às vezes, não puedo fazer porque não sei fazer. Tem estudantes que nunca vão começar, porque aún não sabem. E esses estudantes nunca vão saber. Bom, mientras que os estudantes sem problemas explicam, se pode saber um pouco, se aprende um pouco mais a cada dia, e assim se pode aprender. Pero quem considera que só se pode aprender quando se sabe, vai fracassar. É uma lógica muito diferente da nossa lógica, e por lo tanto, o que tem de comum na ideia de contrato didático e na ideia de relação com o saber, esse fato de falar com os alunos e de funcionar numa lógica que eu chamo de lógica em positiva. Não se perguntar o que hace falta aos alunos, pero não solamente se perguntar o que hace falta aos alunos, pero em primeiro lugar tentar entender em qual lógica eles funcionam, qual a experiência que eles têm, incluso quando têm que resolver um problema de matemática. Atrás da teoria da relação com o saber, sou eu. Vou explicar, não é uma coisa de orgulho, é outra coisa. De relação com o mundo, numa história singular. Ensinava. Sou da geração de 68, marxista cultural, como diz o presidente do Brasil. Eu sou marxista cultural com orgulho de ser marxista cultural. Bom, e que quem não me gosta disso, que vai ao diabo. Tem minha história que por muito tempo estava explicando a meus estudantes que existe uma reprodução social do êxito, do fracasso, etc. O que é verdade.
pero que não é suficiente. Bom, mas é que é verdade. Bom, explicando isso para montão de filhos imigrantes que estavam na universidade. Bom, e eu, de uma família popular, professor de universidade, explicando isso. Hasta que dia eu comecei a refletir. Bom, o que estou dizendo? Exatamente. Bom, estou, entende? A reflexionar. Claro. Comecei a reflexionar. O que estou discursando assim? Que não corresponde de forma nenhuma à minha própria história, bom? Nem à história dos estudantes. Bom, e comecei a refletir que coisas que já expliquei antes de ayer, mas resumindo, bom, não é por ser filho de pobre que o aluno fracassa. Ele fracassa porque não estuda. E não estuda. Bom, só que agora há mais um problema. Por que não estuda? Por que não estuda? Bom, o que vai não é uma questão de culpa, né? Porque los hijos de medios populares, quando têm a oportunidade de aprender na escola, estudam menos. Bom, é problema de sentido da situação. Bom, qual as minhas três perguntas fundamentais são para aluno, em particular para aluno de família popular, qual é o sentido ir à escola? Qual é o sentido aprender na escola ou recusar-se? Recusar-se em espanhol? Recusar. Rechazar. Ou rechaçar o estudo. E qual o sentido, de forma mais geral, seja na escola, seja fora da escola, aprender e compreender. Poderia plantear as mesmas perguntas a respeito de los professores, incluso de los professores de matemática. Qual o sentido de ser professor de matemática? Quando o professor vai à escola amanhã, pensando no quê? Pensando na suerte de contribuir para a educação dos jovens argentinos? Pensando, mais um dia. Entende? Qual o sentido de ensinar? Qual o sentido de ensinar a matemática? Por que a matemática? Porque vocês não ensinam coisas mais interessantes, né? A história, não sei. Por que a matemática? Por quê? Né? Lo que entende a primeira pergunta. Bom, e a outro ingresso, outra entrada é política. Bom, é sociopolítica e ideológica. Bom, e vou falar um pouco de novo dessa questão da leitura em positivo. Para mim, relação com o saber, tuve que escrever prefácio do livro internacional, pós-fácio do ano passado, tentei explicar isso, porque relação com o saber, hoje, montão de pessoas falam de relação com o saber, bom, de uma forma do senso comum. Esse é o problema da expressão relação com o saber. Parece clara. E todo mundo crê que entende de que se trata. Do que se trata. Bom, todo mundo vai colocar coisas diferentes, bom, inclusive pouco teorizadas. Esse é um problema. Bom, portanto, tentei explicar esta questão do sentido. Bom, esta questão da leitura em positivo e esta questão da forma de colocar dados, em particular com os inventários, balances de saber. Bom, o porquê leitura em positivo? Porque muitas vezes
estamos hablando de los alumnos fracasados en términos de falta. Bom, e, en verdad, no estamos hablando de los alumnos fracasados. Estamos hablando de los alumnos exitosos. E lo que hace Bourdieu en toda su obra, él analiza o que hay que hacer, como se debe ser para ter éxito na escola. E termina dizendo, bom, quem não é assim, quem não faz assim, fracassa. Bom, é uma leitura negativa. Bom, é uma leitura de lo que os alunos não são, de lo que os alunos não sabem, de lo que os alunos não hacen. Bom, essa leitura é constante, permanente em nossa sociedade, inclusive entre a militância. Los sem techos, los sem techos, los sem terra, los excluídos, etc, etc. Nadie está excluído no absoluto. Quem está excluído está incluído em outro lugar. Então, quando o aluno abandona, se evade, dizem, não sei se se diz em espanhol, evasão escolar, evasão, deserção, não são melhores do que os brasileiros. Porque em português, evasão, a escola é uma prisão. Bom, aqui é deserção, a escola é exército. É horrível. Os franceses não são muito melhores. Eles dizem abandono. Bom. Sim, mas que abandona? Onde está? Quando não está na escola, está em outro lugar. Haciendo o que? Coisas provavelmente mais interessantes do que na escola. Entende? É uma leitura negativa. Sem techo. Falar de los sem techos, verdade, são sem techos. Mas falar de los sem techos, hablar de los sem techos é hablar deles do ponto de vista de quem tem techo. Sem techo. Não é a mesma coisa dizer que ele dorme na rua, na caixa. Entende a diferença? Bom, esse, para mim, é ponto fundamental. Bom, o fracasso escolar não é solamente, também, mas não é solamente uma ausência de êxito escolar. O fracasso escolar é também uma experiência que atravessa o aluno, que ele vai interpretar, que ele vai reaccionar, que ele vai entender a diferença. Para mim, esse é o ponto fundamental. Bom, e por isso, hasta que inventei um método de pesquisa, balance de saber, não sei. É uma boa tradução do espanhol, o inventário de saber, que é pedir que eles escrevam um texto a partir de desde que nasci, aprendi muitas coisas, bom, na família, na escola, no bairro e em outros lugares, o que é importante para mim em tudo isso e agora o que estou esperando. Bom, eles escrevem um texto a partir desse pedido, que é uma forma de dizer, me habla da escola, sem dizer outra coisa. Por exemplo, por favor, temos que parar de perguntar aos alunos, para você, crê que a escola serve para quê? Sempre serve, né? Serve.
na sua opinião, a escola serve para quê? Sempre encontro esse tipo de pergunta com os jovens investigadores, impondo a ideia que a escola deve servir para uma coisa. Não vou perguntar serve para quê? Vou ter que perguntar sem pergunta. Pedindo, me narre sua história, desde que, entende? Bom, um dos resultados muito interessantes, que vamos falar depois, é que eles falam pouco de coisas intelectuais escolares. Eles falam de aprender a vida, de aprender as relações com os outros, etc., incluso na universidade. Isso vou dizer uma outra pergunta. E atrás dessa metodologia, dessa epistemologia, existe uma relação com o mundo, uma relação com os outros, incluso do ponto de vista político e ideológico. Cada tem que ser claro com si mesmo. Eu valorizo a dignidade de cada ser humano, inclusive do aluno fracassado, que tem sua dignidade, seus direitos de ser respeitados. Eu valorizo a escuta do outro, que não parece agora, porque é a situação. Eu valorizo a solidariedade. São escolhas, são eleições fundamentais da vida. A forma como ensinamos e, aún mais, a forma como avaliamos, evaluamos, corresponde a certa relação com o mundo, com os outros e consigo mesmo. E essas relações não são neutras do ponto de vista político, es claro. Voy a hacer dos aclaraciones porque me parece que por ahí no se entendió del todo, dos aclaraciones de lo que dijo recién Bernard. Cuando empezó con esta respuesta a la última pregunta, por ahí no fue del todo claro, digamos, lo que él está, por ahí fue claro y disculpen, pero él estaba planteando que cuando enseñaba el reproductivismo de Bourdieu en las clases de sociología, porque él es sociólogo, enseñaba, ¿no? Filósofo. Enseñaba las clases, esa teoría, era la contradicción entre que enseñaba la teoría, pero él era de origen populares y sin embargo era profesor de la universidad. Entonces, esto de que ser pobre y que generaba necesariamente fracaso escolar era una contradicción él en sí mismo, y que eso le permitió empezar a pensar en los desvíos, por qué algunos alumnos de sectores populares tienen éxito o por qué algunos alumnos de clases medias y altas fracasan. Perdón, un segundo. La segunda aclaración es del final, que cuando él planteó el modo en el que habla con los alumnos, no está hablando de metodología de enseñanza, sino de metodología de investigación. Está hablando de la metodología de investigación en relación con el saber. O sea, la teoría de la relación del saber tiene sus propias estrategias metodológicas, y esas orientaciones o esas pistas que dio son ligadas a las investigaciones. No está hablando de la enseñanza. Perdón. Estoy hablando también de la enseñanza. Me refiero a lo del balance. Creo que no. Por ahí lo del balance de saber, a eso me refiero. Sí, balance de saber. Me estoy hablando también de la enseñanza. Creo que tenemos el derecho de las contradicciones. Sí. Porque vivir es vivir en contradicciones. La historia es contradicciones. No es apenas Marx y Hegel. Tenemos el derecho a las contradicciones. O que no tenemos el derecho es dormir tranquilamente con nuestras contradicciones. Tenemos que enfrentar las contradicciones. Contradicciones es la vida.
Bueno, partiendo de que usted recién nos contó cómo surgieron las primeras ideas o las primeras preguntas sobre la relación con el saber, quería preguntarle un poco cuál es su mirada respecto de cómo se transformó la teoría en estos últimos 20 o 30 años, digamos, partiendo de la idea de que cualquier teoría, cualquier conjunto de conceptos y relaciones se transforma, crece, se expande, se abre a nuevas preguntas. Bueno, si podía compartir con nosotros algo de la vida de la teoría. ¿Quiere que cambie de pregunta? No, ça sabe que já dire a usted lo que piensa a respeito dessa pergunta. Não sou especialista no pensamento de Charlot. É um problema. Sou investigador de tudo fora do Charlot. Num tema de investigação, como mudou a teoria, tudo isso. É um problema que tenho, porque encontro pessoas que leram 10 vezes o livro, por exemplo. Nunca, sim, a primeira vez que li o livro sobre a relação com o saber teórico foi no mês passado, lendo em espanhol. Não para entender a relação com o saber, mas para melhorar um pouco o espanhol. Estou escrevendo, não sou especial, a maioria dos investigadores escrevem livros que não leem. Escrevem. São os outros que leem, que analisam a evolução, etc. Ademais, a relação com o saber não são monotemático. Na relação com o saber, provavelmente é minha investigação mais importante, mas não é a única. Recentemente eu ensinei por 4 anos no departamento de teatro e dança, porque me pediram construir a pesquisa em dança e ensino de dança e teatro com 66 anos, sentado. Mas organizei 2 livros em que escrevi sobre dança, teatro e educação. Fui até convidado em Portugal para falar disso. Sou um dos melhores no Brasil para falar da pedagogia da dança. Nadie se interessa nisso. Pesquisei violência, pesquisei várias coisas. Agora, intentando responder, apesar de tudo. Intentando responder. Primeiro, coisas importantes. Cada vez mais creio que relação com o saber não é uma teoria. Não é uma teoria. Portanto, não funciona exatamente como uma teoria que vai aumentar os seus números de conceitos, etc. Acho que seria melhor falar de paradigma, ou de forma mais modesta de olhar. Relação com o saber, creio, é fundamentalmente uma outra forma de olhar, de mirar ao mundo, de mirar à escola, de mirar aos alunos. É mais uma nova forma de questionar do que uma nova resposta, entende? Do que uma nova teoria. Bom, esta é a primeira coisa que me parece importante. Bom, segundo, para tentar responder, pelo menos parcialmente, a sua pergunta, não vou dizer que há coisas envelhecidas, eu envelheci, mas, na verdade, sou novo. Bom, meu problema é... Sou jovem. Meu problema é que sou jovem
desde hace mucho tiempo. Entiende el problema, entiende la diferencia. Los conceptos, no tan conceptos jóvenes y conceptos antiguos. Lo que me interesa, que comencé a pensar hoy, cuando recibí las preguntas, dos cosas importantísimas para mí desde el inicio y que son muy poco investigadas. Primero, en los balances de saberes, en los inventarios de saberes, lo que los alumnos insisten más no es sobre los aprendizajes escolares e intelectuales, es sobre los aprendizajes de feminino masculino, sobre los aprendizajes relacionais, afectivos e de desarrollo pessoal. Eles aprenderam o respeito, eles aprenderam a não fazer isso, eles entendem. Mais de dois, como universitários, estudantes universitários brasileiros, 3 ou 4 anos atrás. 2/3 das respostas em los inventários de saber hablavam de aprendizagens relacionais, de desenvolvimento pessoal, etc. Na universidade, aprendi a ver o mundo de outra forma. Na universidade, aprendi a aguentar a contradição. Esse tipo de resposta, quase nada, menos de 5% sobre os aprendizagens profissionais. Menos de 20% sobre as questões intelectuais, inclusive incluso nas disciplinas. Por lo tanto, com pós-doutorandas, pergunta agora o que aprendi na universidade, especificamente na universidade. 40% de respostas intelectuais ligadas a disciplinas. E 40% na universidade, falando de aprendizagem relacionais, afetivos e desenvolvimento pessoal. O que se aprende na universidade, pelo menos metade do que se aprende na universidade, não é do domínio intelectual e o domínio do modo de ser, da maneira de ser, de maneira de se comportar como os outros. Por mim, portanto, desde o início, essa questão é importantíssima, mas foi pouco trabalhada. Outra questão importantíssima e pouco investigada foi quase olvidada, essa questão das figuras do aprender. Não se aprende apenas conteúdos intelectuais. Existe aprender e fazer o quê? É apropriar-se de enunciados. Seja enunciados científicos, seja enunciados da vida cotidiana, princípios de vida cotidiana. O que chamam de saber, pero uma grande parte de lo que aprende o ser humano não é isso. Aprender a nadar não é apropriar-se de um enunciado de forma nenhuma. Puedo receber uma aula sobre o nado, depois vou ahogar na água. A classe sobre o nado pode me ajudar a melhorar minha forma de nadar. Pero aprender a nadar é mudar uma relação de seu corpo com o mundo, com o ambiente. Puedo aprender também, puedo aprender a conhecer o mundo, já falei disso,
como princípio, uma experiência, que é outra coisa do que aprender matemática ou história, e puedo aprender a mentir, bom, puedo aprender a amar, puedo aprender ciúmes, celos, puedo aprender muitas coisas que são formas de me relacionar, como subjetivas e intersubjetivas, de me relacionar. Bom, portanto, aprender não é apenas se colocar uma coisa dentro da cabeça sob forma de enunciado. Bom, e o que me parece importantíssimo é que há competência, não é concorrência, há competência entre essas formas de aprender. Bom, o niño que está num bairro perigoso, onde tem tráfico de droga, bom, o que é importante, em primeiro lugar, porque não se deve também esquecer desse texto, bom, mas o que parece prioritário para ele, bom, não é aprender a matemática, a biologia ou a história, bom, é aprender como ser bom traficante de droga. Bom, já orientei uma mestria sobre isso na França, como aprender a ser bom traficante de droga. Porque há que aprender, porque quando não é bom traficante de droga, não tem a nota 0, tem 5 anos de prisão. Entende a diferença? Bom, aprender não é... existe concorrência entre várias, nesse texto, não? Existe uma competência entre várias formas de aprender e o sentido dessas várias formas de aprender. E continuo pensando que essa é uma clave para melhor entender os problemas dos alunos dos meios populares. Pero isso foi pouco trabalhado. Senão, na evolução, bom, no início, falava de relação social como el saber. Até minha tese de doutorado, síntese sobre relação social como el saber. Não é por acaso, ao azar. Não é al acaso, porque é uma noção que vem da sociologia. Por acaso, uma coisa de azar. No es por casualidad, no es por casualidad, no es por azar. Foi de propósito. Não? De casualidad. É assim que se pode sobreviver. Foi de propósito, porque essa noção vem da sociologia, do marxismo, relação com, rapport, etc. Por lo tanto, no início, foi relação social com o saber. Bom, pero quando falei de sociologia do sujeito, bom, todos me insultaram. O psicólogo, porque a sociologia, não, o sujeito é psicologia. Bom, e os sociólogos, porque, não, sociologia pode falar dos processos de subjetivação, não pode falar do sujeito. Bom, continuo pensando que entender o que está acontecendo no sujeito em nossa sociedade é também uma clave importante para entender o que é nossa sociedade. Bom, incluso porque digo que nossa sociedade, provavelmente, quizás, nunca o indivíduo foi tão livre como em nossa sociedade, agora pode hasta elegir sua religião, escolher entre comillas a sua orientação sexual. Bom, nunca o indivíduo foi tão livre e nunca o sujeito foi tão abandonado.
entender as duas coisas, sem referências. Bom, e el sujeto. Nunca el individuo fue tan libre y nunca el sujeto fue tan abandonado sin referencias. Y creo que para entender nuestra sociedad, incluso cuando se es sociólogo, se debe trabajar eso. Pero sociólogo no soy sociólogo, soy filósofo. No é grave. He escrito também história, etc. Bom, sou pesquisador na área das ciências da educação, com várias aberturas. E por tanto, me interessei cada vez mais na questão do sujeito e da mobilização personal e não somente da mobilização social e aprofundizei la questione antropologica. La teoria, mi versione della teoria della persona di Roosevelt è socio-antropologica. Socio-antropologica, che è il ser umano. Entender como isso funciona e neste momento estou escrevendo em francês, terminando um livro sobre a antropologia, a questão antropologia e educação na sociedade contemporânea, que isto aconteceu ainda não sei, é em francês, que chama Educação ou Barbárie. Neste momento, educação e barbárie, em particular para entender por que não existe uma pedagogia contemporânea. Hablamos de pedagogia tradicional, hablamos de pedagogia nova, que tem 150 anos, pero não há uma pedagogia contemporânea. Há bricolagem pedagógico porque cada professor e cada padre ou madre tem que resolver o diário, no cotidiano, como pode as questões de educação, pero não há mais referência a ser humano a ser construído, etc., como existia na pedagogia tradicional ou na pedagogia nova. Não temos mais referência. Existem discursos sobre neuroeducação, sobre cibercultura, sobre qualidade de educação e até sobre transhumanismo, porque anúncio que em 2040 é o momento da singularidade não psicológica, científica, é o momento em que a inteligência artificial vai a estar tão mais alta de nossa inteligência que vai aparecer se desenvolver uma nova espécie que vai derrar a espécie humana como escrava praticamente. Esses são os discursos atuais, não estou inventando nada, esses são discursos científicos. Jacques Testard, que fez a primeira gravidez artificial, no ano passado, publicou um livro sobre crítico, sobre transhumanismo. Existem muitos temas novos que aparecem no debate, que significam que o problema não é mais educar niños, o problema é fabricar membros de outra espécie post-humana. Estou trabalhando sobre isso. ¿Qué transhumanismo o algo así que dijo? ¿Cómo, perdón? El libro sobre qué es transhumanismo, no Transhumanismo. Movimento e transhumanismo nasceu na década de 80 na Califórnia. E quem anunciou a singularidade para 2040, sabe qual é o trabalho dele? Ele é o diretor técnico de Google. São coisas que estão ocorrendo, não são ideias assim. Google
dá dinheiro para esse movimento, sustenta esse movimento. E tem experimentação que já foram hechas para colocar a cabeça do morto sobre o corpo de outro morto. Foi hecho. Os dois morreram, claro. Mas foi hecho. São coisas. E a ideia é conseguir baixar a eletrônica. Baixar o cérebro em material eletrônico, inclusive para preparar a conquista de outros planetas, porque um dia nossa Terra vai acabar. E Google que trabalha sobre isso. Google, sou eu que na minha idade que tenho que cuidar disso. Entende? Estou trabalhando sobre isso neste momento. Intente responder a sua questão. Mas quando você não sabe responder uma questão, o que tem que fazer? Responder a outras. Bueno, esta vas a ver, va a ser ineludible. Bueno, como muchos de los aquí presentes saben, Bernard Charlot dio en 1986 una conferencia llamada La epistemología implícita en las prácticas de enseñanza de la matemática, que fue un texto que después formó parte de un libro publicado en Francia, Hacer las matemáticas, el placer del sentido, y la traducción mimeografiada de esa conferencia posiblemente sea el texto por el cual más lo hayamos conocido en la comunidad local acá en Argentina. Entonces, para aquellos estudiantes o aquellos asistentes hoy que no han leído ese trabajo y que lo conocen más por los textos de la relación con el saber, allí Charlot discute las explicaciones biologicistas y culturales del éxito matemático escolar, introduce la idea de estudiar matemática, discute supuestos del sentido común sobre la relación entre matemática y juego, matemática y actividad motriz, matemática y actividad concreta, muchas de las cuestiones que estuvo también mencionando en estos días. Discutiendo siempre a una enseñanza, una concepción elitista de las matemáticas escolares. Después hemos leído sus trabajos sobre la relación con el saber, que sabemos que son incluso anteriores a ese texto, desde 1977 más o menos. Entonces la pregunta es, ¿cómo dialoga su conceptualización sobre la relación con el saber con su trabajo sobre epistemología de las matemáticas? Si bien pertenecen a dos fases muy diferentes de su producción intelectual, ¿qué continuidades hay entre una y otra? En primer lugar, una información sobre ese texto. No fue un texto de libro, después publiqué en el libro. Fue un texto de conferencia. Tenía mitad del número de aquí, para un grupo pedagógico, un grupo Frenet, que hizo un pequeño boletín do grupo pedagógico, que seria em nossa cultura actual universitária uma revista Z de 250 e não A1, entende? Bom, é interessante de ver a existência desse texto 35 anos depois na Argentina. Bom, a vida intelectual é também uma aventura, como a vida. Bom, agora, por que matemática? Por interesse pessoal. Porque me gusta a matemática. Eu hice estudos de matemática hasta o penúltimo ano de la enseñanza media. Bom, e depois pedi para ir para a filosofia. Pero me gostava a matemática. Bom, e minha formação filosófica
foi de epistemologia e história da ciência. Bom, minha primeira investigação com Georges Canguilhem, não sei quem conhece aqui, mas que é herdeiro intelectual de Bachelard. Né? E é grande especialista de epistemologia da ciência na França, que foi também professor de Michel Foucault e de outros. Bom, foi a minha primeira e queria fazer uma tese de doutorado que foi aceita por Suzanne Bachelard, a ira de Bachelard, sobre Newton, né? Sobre as ideias filosóficas de Newton. Bom, pero fui para a Tunísia para fazer serviço cultural em vez de serviço militar, porque a minha vocação militar sempre foi um pouco fraca. E me enviaram para a Universidade de Tunis, que não sabia nada de educação, para ensinar pedagogia. Tive que aprender tudo. Porque a matemática também por razões fundamentais. Uma que já direi na conferência de abertura, que vou relembrar. Porque os alunos de meios populares fracassam mais em matemática do que os alunos da classe média. Porque quando se trata de francês, espanhol, português e linguagem, quando se trata de história, puedo entender, porque a família transmite o chamado capital cultural, etc. Hábitos de Bourdieu, etc. Puedo entender. Mas a matemática, a família não habla de matemática com os alunos, com os filhos. Por que na matemática? Não existe conteúdo de troca dentro, conteúdo. Não existe conteúdo, troca, câmbio de ideias sobre a matemática na classe média. E, por tanto, era necessário procurar outro tipo de resposta que não seja no conteúdo, mas na situação. Também na matemática parece ser a matéria menos política que existe. Bom, e, por tanto, me interessava, como o contrário. Bom, meu discurso político era fácil quando se tratava de linguagem, quando se tratava de história, hasta quando se trata de biologia, puedo relacionar com a vida cotidiana. Mas quando se trata de matemática, bom, eu tinha um problema. Bom, e procurando a resposta, procurei a resposta aos poucos, progressivamente, com a ideia do sentido da situação de aprender. Bom, o sentido da situação de aprender a matemática na escola. E a partir de lá, o sentido de aprender de forma mais ampla, seja na escola, seja em outros lugares, que seja aprender a matemática. Entende? Como generalização. Bom, e, por tanto, cheguei a trabalhar sobre matemática. Ademais, era a época de uma tentativa chamada de ensinança de matemática moderna, bom, que no início eu creia interessante, antes como muita gente, antes de entender que, em verdade, se tratava de ensinar estruturas e não de ensinar matemática, mas estava interessado também e trabalhava com os institutos IREM, institutos de investigação sobre ensino de matemática na França, onde encontrei Rousseau, Vergniaud, Jovalard e toda essa gente da matemática. Respondi? Respondi a pergunta mesmo. Bueno, para ir cerrando, la última
que no es una pregunta, es una invitación a analizar, nuevamente, así como cuando empezamos. Quería leer un pequeño extracto de una entrevista a una señora llamada Merci, que es una entrevista que tomó Nancy Arpi Becerra, que es una doctoranda ecuatoriana a la que dirijo en su tesis, que entrevista, que estudia la perspectiva de los alumnos que están estudiando en educación secundaria de adultos en un programa semipresencial. Merci es ecuatoriana, tiene 33 años, 2 hijos que asisten a la escuela, vive en la ciudad de Cuenca y dice, cuando se le pregunta cuál es la asignatura que más le gusta, Merci responde que es matemática. Entonces la entrevistadora le pregunta, le pide que amplíe su respuesta de si puede explicar más, y ella dice: me gusta mate. ¿Por qué? Porque roba mi tiempo, porque uno a veces se pone a estudiar y se olvida de todo, se concentra en los ejercicios, en entender el ejercicio, y el mundo de alrededor desaparece. Se olvida de los problemas del tiempo, roba tu atención por un momento, te pone a prueba, le pone a prueba a uno mismo y la capacidad de uno para hacerlas. Bueno, Merci parece charlotiana. Entonces, bueno, la invitación... Entonces la invitación era cerrar compartiendo algún breve comentario sobre este bellísimo texto que contradice muchas de las ideas del sentido común sobre lo que le pasa a la gente con las matemáticas. Creo que no sea necesario comentar, que es una declaración muy bonita, que muestra que tenemos que para acabar con las ideas ya construidas sobre los pobres, etc., y sobre la escuela. Cuando se es pobre, es más difícil tener éxito en la escuela, pero al mismo tiempo es casi la única forma de cambiar la vida. Se puede soñar en ser de fútbol, de ser conductor, se puede entrar en el tráfico, o se debe estudiar en la escuela. No existen muchas opciones. Lo que ocurre en la escuela es importantísimo desde este punto de vista. La escuela permite desarrollar sueños, proyectos, expectativas, esperanzas de cambiar la vida. La escuela me dice que puedo tener suceso gracias al estudio. La escuela abre espacio diferente para vivir. Encontré el mismo tipo de experiencia con las hijas musulmanas de migrantes en la periferia de París, en la Francia. Esas mozas diciendo, ainda bem que, ¿cómo va a se dice eso? Ainda bem que está en la escuela, que dice la escuela. Menos mal que estoy en la escuela. ¿Cómo? Menos mal que estoy en la escuela. Menos mal y más bien, na verdade, que exista la escuela, porque la escuela es el único lugar en que puedo cuidar de mí, ¿entiende? Es el único lugar en que puedo ser yo. Esa es también la experiencia de los niños del mundo popular, pero esa experiencia solo puede sobrevivir cuando ella tiene ayuda y apoyo de la propia escuela y del profesor.
Bueno, muchísimas gracias.